Nós chamamos uma live para ser gravada, para editar depois, até porque a gente quer resgatar um pouco o lugar de fala dos movimentos sociais, né, nessas datas tão importantes do 20 de novembro. Nós chamamos aí os protagonistas, né, ou os pretogonistas. Como diz, usando aí um silogismo diferente, os protagonistas somos nós, né? Os pretos que iniciaram essa batalha há um tempo atrás para poder construir um referencial de luta aqui em Mato Grosso. Então, nós temos nesse nosso fórum, o nono fórum da gente aqui, a gente está fazendo, é o nono fórum que a gente edita, no projeto A Beleza das Cores, e eu conversei com o Edevande para a gente resgatar, né, nessa ocasião, no dia 31 de outubro, o Grupom fez 41 anos de idade, né? 41 anos, e, e nós lembrávamos aí dos feitos dessa militância que, às vezes, o pessoal de hoje vai aí nos eventos, mas não conhece a história, né? Para a gente deixar aí um registro mínimo de qual é a grande contribuição, né, desse protagonismo que surgiu aí no Grucon, depois aí com o Negro e outras entidades que vieram nos últimos anos e que, de alguma maneira, a gente conseguiu aí criar algumas ações concretas, politicamente falando, para a população negra de Cuiabá, de Mato Grosso, como um todo. Então, o objetivo do nosso fórum é iniciarmos esse diálogo, e é com essa alegria que nós aqui, né, do projeto A Beleza das Cores, e também, né, membros do movimento, eu chamei aqui de protagonismo, né, usei um silogismo novo para nós aqui, que está sendo usado, que são aqueles negros que, né, aqueles pretos que tomam a frente dessas batalhas em todos os lugares, e aí eles permanecem, né, mesmo que muitas vezes invisibilizado, mas a luta não acaba, não para em nenhum momento. E é com esse objetivo que a gente gostaria de iniciar a nossa fala. Eu gostaria de chamar o Rinaldo para iniciar aí para nós, Rinaldo. Pegamos aí, né? Peguei dois marcos importantes, Rinaldo. 329 anos da morte zumbi, 1695, 41 anos de luta, né? Do GRUCON, do Grupo de União e Consciência Negra, em Mato Grosso. Esses 41 anos de luta, eu estava dizendo para o Edevande, que foi nesses 41 anos para cá que tudo se estabeleceu em termos de política pública aqui com essa militância. Inclusive, hoje, amanhã, faz 24 anos, exatamente 24 anos, que o senhor apresentou o projeto de lei 3991, o senhor e o Aurélio Augusto, que estabeleceu o primeiro feriado municipal em Cuiabá, né, do 20 de novembro. Momento histórico, foi preciso 24 anos para que o Brasil conseguisse esse feito que nós, há 24 anos, conseguimos. Então, eu acho que a riqueza da nossa história é um legado que a gente precisa deixar para toda a juventude que entra aí no movimento, para a militância, para entender o quanto é importante aí, né, a gente incorporar o legado da luta, né? É com ela que a gente se fortalece. Então, eu passo a palavra para o senhor aí, para o senhor poder encaminhar aí para nós. A primeira fala é do senhor. Bom, na questão dos 326 anos de zumbi, eu vou deixar isso porque hoje zumbi já é um nome massificado, conhecido como herói da pátria, né? Deixar isso mais para os estudantes pesquisarem. Mas eu gostaria de colocar um marco importante também, de 1971, quando aquele grupo Palmares de Porto Alegre, liderado por Oliveira Silveira, poeta, tive a honra de conhecê-lo.
e que ressignifica, né, o, o legado de Zumbi dos Palmares, e é quando a gente deixa de comemorar o 13 e passa a comemorar o 20, a partir de 77, quando o MNU, num congresso lá, coisa e tal, né, consolida o 20 de novembro como dia a ser comemorado, e não mais 13 de maio, né? E aí tem todo um questionamento também. Aí o Grucão, né, não há dúvida que é a mãe de todos os movimentos mato-grossenses. Evidentemente que esses movimentos já existiam, terreiro já existia, capoeira já existia, né? O racismo sempre existiu, a luta nossa sempre existiu, o quilombo sempre existiu, mas o Grucão, através do legado, né, do Geraldo, a gente cita o Geraldo, mas todos esses legados são coletivos, né? Ele, sem dúvida, organiza e ressignifica a nossa luta, trazendo a nossa autoestima, a nossa importância histórica, por aí vai, né? Eu mesmo posso dizer que fui letrado, né? Hoje se usa muito essa palavra, letramento racial. Eu fui letrado pelo Geraldo, né? A gente se encontrava aqui em Cuiabá, nas ruas, e ele sempre estava discutindo a questão racial. Ele achava que eu era importante, porque já era professor da escola técnica, né? A ficha foi caindo aos poucos, ainda bem que caiu. E também um outro amigo meu, que foi lá do TEIS, de Campo Grande, de onde surge a Lei 10.639, né? O Nego Bidu, não tem mais notícia dele, que me emprestou também um livro de Malcolm X, e aí também contribuiu muito. Eu gostaria desse tempinho que resta para falar da lei do 20 de novembro, aprovado aqui, né? Porque eu acho que foi um marco. Depois lá do Grucom, eu acho que essa lei é um marco importantíssimo. Ela dá uma repaginada no movimento. E então foi o seguinte, né? O meu filho, Rinaldo, que tem o mesmo nome meu, ele era estudante de direito e falou para mim: pai, tem uma lei aí, eu posso fazer para o senhor, que é o feriado do dia 20 de novembro. E tem uma diferença entre dia e feriado. Hoje nós não precisamos mais falar dia, hoje nós falamos feriado. O dia é subliminar, né? E o feriado é diferente. E ele me disse que essa lei já tinha sido apresentado no Rio de Janeiro por um deputado do PT, Edson Santos. Depois foi deputado federal, presidente, acho, da Fundação Palmares, uma coisa assim. E ele fez o projeto, né? E eu apresentei esse projeto em 2000. E trago o vereador Aero Augusto, que foi também uma pessoa que me inspirava muito na política por conta de ser um negro combativo, né? E quando eu chego à Câmara, ele está no terceiro mandato. E trago ele como coautor para a gente fazer a luta junta. Como você via lá no Conselho, Carlão, a gente sempre fazia a luta junto, né? Senão a coisa não anda. E o interessante
que ele foi aprovado na Câmara, e hoje eu estive lá, porque é uma lei do Legislativo. E eu sempre prestigiei o Legislativo Cuiabá nesse sentido, tirando outras coisas, né. Então, os vereadores não perceberam a importância, a problemática que ela ia trazer, principalmente com o CDL e o FEI-Comércio, e aprovamos. E eu não me lembro se o prefeito, à época, ele vetou ou deixou transcorrer o prazo, que são 15 ou 20 dias, né. Aí eu me lembro que no dia 6 de dezembro de 2000, no final do nosso mandato, aparece esse projeto do 20 de novembro, do feriado, como veto, e sendo veto, ele tem prioridade de votação. Aí me chamaram para um acordo, né, e entre o dedo e o anel, eu fiquei com o dedo e eles ficaram com o anel. E votamos o 20 de novembro, né. Foi voto por unanimidade, parece que houve uma ou 2 abstenções, mas foi por unanimidade. Aliás, ausência, né. Até aí tudo bem. Então, quando é 2001, Carlão, que ele é comemorado. Cuiabá foi um alvoroço, né, porque diziam: "Pô, mas", eu via na rua assim: "Ó, estão comemorando um tal de zumbi aí, nunca vi falar desse zumbi. Por que não São Benedito? E era por que aqui não em Várzea Grande?", né, e aquela história toda, né. Então são 24 anos da aprovação e 23 da comemoração a partir de 2001. Qual era a luta? Aí posteriormente, né, acho que no ano seguinte, a professora Jaci, que tinha um cargo de assessoria na Assembleia, ela articula lá e, por conseguinte, é aprovado no Estado. Na Câmara, vocês são testemunhas, nós não tivemos um problema. Aliás, tivemos um problema, que o CDL entrou e o FEI-Comércio, eles entraram na justiça, nós derrubamos a liminar deles na segunda instância, que eu estou sendo bem resumido, mas deu embate esse troço aí, esse negócio aí deu um embate do caramba, né. E ela passou a funcionar com essa liminar, também. E aí, por conseguinte, a professora Jaci aprova, né, numa articulação com os deputados lá, essa lei se torna feriado estadual. Mas o que que ocorreu nesses anos aí? Alguns estados também tornaram estadual, e há um equívoco, muitas pessoas pensam que a primeira cidade, o estado foi Salvador, não foi. Parece que até então não tem. Foi Rio de Janeiro e depois Cuiabá. E, né, e a nível de estado aqui também foi um dos primeiros. Bom, então, e o interessante é que essa lei é democrática, ela vem de baixo para cima. Os municípios, com ou sem lei, o estado, com ou sem lei, eles foram feriando, né, o dia 20 de novembro. E para nós não é feriado, é celebração, porque a gente tem toda uma semana, um mês de, de atividade. Mas esse projeto estadual, ele teve duas tentativas de trocar ele de feriado para dia. Por isso que eu estou dizendo, nós não temos mais dia, nós temos feriado. Porque dia celebra quem quer. Ou seja, não acontece muita coisa. O feriado não, você para uma reflexão e isso traz, a sociedade quer saber por que é feriado. Nós tivemos uma tentativa com o deputado Dilmar Dal Bosco, né? Nós conseguimos lograr êxito. A outra foi com o Catani, né? Também logramos êxito. Mas qual que era, e aqui eu estou terminando, mas qual que era o nosso objetivo?
era essa resistência de 23, 24 anos para que ela se tornasse uma lei nacional, a exemplo do que é nos Estados Unidos, com Martin Luther King, né? Se não me engano, é 17 de janeiro, o feriado lá. Então, encerrando, Carlão, Edevando, Ivonete, Pereira, companheirada aí, a missão está cumprida. Nós, vocês, nós, o Movimento Negro, de parabéns à sociedade cuiabana e mato-grossense, a missão está cumprida, porque é lei nacional, isso que nós queríamos. Ninguém mais vai, como diz o cuiabano, vai tremer com nós agora para frente. Então, é importante comemorar esse primeiro feriado a nível nacional, que foi um projeto do senador lá do Amapá, Andolfo, né? O Paim parece que foi relator, depois Reginete Bispo, que é também lá do Rio Grande do Sul, foi relatora na Câmara, por aí afora. Então é isso. Viva Zumbi, Dandara, eternamente vivos e presentes. Penso que seria bem interessante isso, registrar essa história, né? E agora a gente comemorar esse feriado nacional, né? Aqui na região, e eu coloco como já refeitos dessa nossa aproximação com o Grucom, que as reuniões, eu lembro, era lá na casa do seu Geraldo, né? Nossas reuniões, nossos encontros, a primeira vez que eu ouvia falar sobre o racismo, a gente nem se dá conta, né? Nem se dava conta do que estava acontecendo, do que sempre tinha acontecido conosco. E a gente trouxe essa discussão, então, para dentro do NEP, do Núcleo de Educação Permanente, aqui em Colíder, que também era uma proposta de educação de jovens e adultos, bem arrojada, né? Bem comprometida com as lutas sociais. E é incrível que, na região, o Conselho da Igualdade Racial de Colíder é o mais antigo, né? Eu atribuo a esse trabalho que iniciou aí com o Grucom e que já foi dando frutos, e um desses frutos é o Conselho da Igualdade Racial. Muito nós ainda temos que fazer. Eu vejo que alguns conselhos que eu observo aqui na região, eles foram capturados, até mesmo pelo poder público. Nós passamos anos muito difíceis, mas temos que pensar que pode ser diferente, e a nossa obrigação, eu não vejo outra, é de continuar, né, com essa luta antirracista aqui no estado do Mato Grosso, principalmente. Um abraço para vocês e vou ficar aqui. Agora minha mãe deitou, é hora da sonequinha dela, eu acho que eu penso que vou ficar mais atenta aqui, tá? Abraço para vocês. Começamos aí com 10 minutos, Ivonete, para cada um de nós. Depois a gente retoma mais 5 minutos aí, já com considerações aí finais a respeito de cada fala ressignificada aqui. Passo a palavra para o Edevande, depois, logo em seguida, o Pereira. Edevande. Lembra que foi acolhido no final de Geraldo, né? E não tinha nem noção de onde ficava acolhido no Nordão, né? Não lembrava mais da sua fisionomia, tá linda, maravilhosa. E aí, parabéns, cada um por esse programa, né? Beleza das cores. Hoje eu vejo nós 5 aí, Pereira, que é do começo, o professor Rinaldo, o Carlão. É o rosto, né, Rinaldo, do movimento negro, da retomada dos anos 80 com o Geraldo. É o rosto, né, da luta do movimento negro dos anos 80, 83, com o Geraldo. Eu me lembro bem que também, do Rinaldo, com você, que é professor, o Geraldo fala, não, ele é um homem importante para nós, mas ele não tem tempo, ele é professor da melhor escola em Mato Grosso, mas nós temos que, podemos largar dele, ele vai ajudar nós, ele vai... E assim foi.
Eu custei entrar também, não tinha consciência da questão do movimento negro. Eu já era presidente do grupo da Igreja São José Operário e o Geraldo era presidente da paróquia do Rosário. Como ele tinha uma dentista negra lá perto de casa, e a dentista, para fugir do Geraldo, que ele era muito persistente, ela me passou ele. Eu falei, você é da igreja, pega esse negro para você, não deixa eu trabalhar, segura o meu passo, ele veio aqui. Aí eu falei, Geraldo, aqui na igreja nós nunca discutimos essa situação. Você tem alguma cartilha, algum livro? E o Geraldo me levou um livro para a cartilha. E aí, na verdade, a gente iniciou esses encontros. O Grupo União Consciência Negra é muito importante para essa luta, né, Carol? Porque nessa inquietação, Reinaldo, depois foi evoluindo, eu fui atrás do histórico do Grupo União Consciência Negra. E encontrei no livro Tombo, lá da Cúria, que o Grupo União Consciência Negra foi fundado no dia 30 de outubro de 83, oficialmente. Mas por que essa fundação dessa Assembleia Paroquial lá na Chácara do Rosário? Porque a Igreja Católica, através da SEB que eu era, o geral também é do Movimento Eclesial de Base SEBs, a Igreja Católica tinha realizado um encontro episcopado latino-americano em Puebla, no México, nos anos 70, e voltou de lá com esse compromisso de retomar a luta do movimento negro para fazer a reparação pelos 350 anos da escravidão no Brasil, que a Igreja Católica não fez nenhum combate em relação a isso, se apropriou, né, tendo muitos negros na sua fazenda, nas suas dioceses, nas suas paróquias, nas suas capelas. Então, esse compromisso que veio. O Geraldo, por ser presidente da paróquia, se tornou o primeiro presidente, né, do Grupo União Consciência Negra, e com isso ele fundou, que nós chamamos de núcleos, diversos núcleos. Eu quero iniciar o núcleo de Geraldo, que era o Araés, né? Aí eu cometi uma fala, né, que ajuda a Santa Isabel, com a dona Magnólia, falou, pô, você esqueceu de nós, mandaram um núcleo aqui na Santa Isabel. Eu falei, de cabeça na hora de fugir, né? Tinha um núcleo na Santa Isabel, tinha um núcleo no bairro do Aquino, nós tínhamos um núcleo lá no Cuxipó, com o Aurélio Augusto, né, Renato? Ali no núcleo do Cuxipó, com o Aurélio Augusto. Nós tínhamos diversos núcleos em Várzea Grande, aí o Geraldo se expandiu, né? Tinha núcleo em Cá, tinha núcleo em Ponto Lacerda, tinha núcleo em Vila Belas, e iniciou essa batalha, né? E o Geraldo, por não concordar, na verdade, esse núcleo foi criado, o Geraldo não concordar com o bispo, Dom Bonifácio Pequenini, ele queria falar da escravidão, mas não queria combater o preconceito e a discriminação, mas não queria que tocasse nas heresias, que é a religião de matriz africana, né? Não queria que tocasse na Umbanda e no Candomblé. Ao Geraldo falar, sem falar do negro, não falar da Umbanda e do Candomblé, e da feijoada para a caipirinha, nós vamos para o bairro, nós vamos para a rua. Então, aí que criou, na verdade, uma celeuma com a Maria Zacarias, né? Já estava falando, Maria Zacarias era uma feira antiga, né? Aí foi para Nópolis, criou um núcleo em Nópolis, né? E assim sucessivamente. Foi muito importante para mim essa consciência, essa amizade com o Geraldo, essa retomada, porque o Geraldo me mostrou o Brasil. Aí ele começou a me convidar para ir no encontro eclesial de base em São Paulo, e nós participamos de diversos encontros, né, professor Reinaldo? Encontro regional, né, que hoje não se fala mais desses encontros regionais, né, que é Sul, Sudeste, Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Nós tivemos um belíssimo encontro aqui no Rio Cuiabanos, tivemos um belíssimo encontro lá em Várzea Grande, né, que o professor Reinaldo está no vídeo, né, eu estou no vídeo. Fizemos um encontro em Rondônia, lá em Cacoal, se não me engano, lá em Cacoal, tinha núcleos, em Campo Grande, Brasília, Salvador, Rio de Janeiro. Então, o Corpo de Consciência Negra é um pivô da retomada, o marco, né, Renato, dos anos 80 para cá. Estou falando mais do Grupo de Consciência Negra, o Renato deu uma dica aí que o Zumbi está consolidado, né? Que o Zumbi, né, através da luta de Zumbi, de Teresa de Benguela, dos capoeiristas, né, da revolta, né, da baianada, da cabanagem, né, essa revolta consolidou, né, até nos anos 70, né, a Frente Negra Brasileira, né, esse dia, estava olhando a reportagem domingo, teve o Negritude Futebol Clube, né, em São Paulo, né, mais famoso clube de São Paulo, só time negro.
E foi criado através da Secretaria de Educação, do SESC, a Coquizomba, né? E a Coquizomba, através lá da Graça, do Guilherme, né? Diversos quizombas, né? E com a eleição do governo Bezerra, né? O Geraldo tinha um senhor da Justiça, que era Mário Sá, né? E o Geraldo, lá da Justiça, o Mário Sá, o Geraldo falou, mas vocês têm que fazer alguma coisa, né? Nesse governo aí. Esse governo. E foi criado o Conselho Estadual do Direito dos Negros, né, que hoje é o Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial. Nessa luta aí, né, a gente encontrou um companheiro muito importante, que ele está sumido na política, que é Carlos Pires. O Carlos Pires deu assim, um carro para o povo negro, junto com o Geraldo, né, o carro que ele tinha, apoiava. Entendeu? O cara foi grande guerreiro nesse sentido, eu gosto assim, de citar ele, porque ele deu a sua contribuição naquele período que ele pôde, foi presidente nacional do Grupo Negra, apoiou, ele tinha um escritório de contabilidade, ele apoiava o Geraldo, né, nessa luta, financeiramente, igual era Rinaldo, né, Rinaldo pagava, ajudava a pagar o aluguel ali no negócio. Então, essas histórias é muito importante, né, Carlão, professor Rinaldo, Pereira, todos nós que estamos aí, foi a pessoa saber da evolução até o dia de hoje que nós chegamos, né? Se hoje nós temos uma lei de 10.639, né, que fala a história da África e dos afrodescendentes curriculares, é fruto dessa retomada, dessa nossa luta. E hoje nós temos as cotas, né, dos concursos públicos, 20% nas universidades, é fruto dessas lutas, né? Eu tive uma satisfação muito grande de apoiar o Rinaldo, né? A insistência do INM, assim, para a gente ter a candidatura, apoiar o Rinaldo. Trabalhei com o Rinaldo lá na Câmara, né? Foi uma luta, né, Rinaldo? Fiquei com isso que o meu cabelo aqui na pestaia da branca, solta só lei 24 horas, imagina quantos anos que eu tenho, né? Então, só da sua lei, trabalhei com você lá na Câmara, graças a Deus, obrigado, junto com o João Batista, lá na liderança do PSB. Eu vi quanto você lutou sozinho lá com a Aurélio, né? Roberto França colocou o João Batista na sua cola, com a Aurélio, e te perseguiu, na verdade, muito vocês. Né? E aí, mais o importante é que você ficou na história, né? Ninguém vai tirar esse legado seu, né? Que você foi o autor da lei do 20 de novembro, naquele momento que ninguém acreditava, né? Acreditava nesse embate. E hoje a gente vê essa luta da política afirmativa, né? Dessa luta afirmativa, que é a cota, né, das universidades, cota para deficiente, cota, eu acho que todo mundo pegou a carona com nós negros, né? E essas cotas veio assim, no momento oportuno. Né? Eu acho que essa luta nossa devolveu ao Estado brasileiro, ao município, ao Estado e à União, a responsabilidade de fazer aquilo que é a obrigação deles, que nós que vinha fazendo nesses embates. Hoje deu uma afrouxada mais nos movimentos sociais, ao negro, no movimento negra, na Casa das Pretas, que é lá com Mieta, no Instituto de Carão. Essa tarefa que sempre foi deles, essa obrigação, né? A obrigação de estar debatendo lá na sala de aula, de estar passando no currículo escolar, né? Quem que diria um dia que o tema, né? O tema do Enem fosse sobre a questão da herança africana, né? Como compensar isso. Então, vai ser uma grandeza muito, muito grande, né? E eu fico feliz, né, Reinaldo, por nós ter acreditado no Geraldo, né? E estamos dando prosseguimento, né? nessa luta dele. Eu sei que entre nós, na espiritualidade, ele está entre nós, né? Ele está vendo quem que está dando continuidade, quem que não está dando continuidade. Eu postei no Carlão, que era um menino de ruas, né? Lá no Pichiri, no Porto. Eu botei de rapaz lá, ele também. Mas ele é importante para nós. Até no final, era Luiz, né? Tem um trabalho lá na biblioteca chamado Luiz, do FMT. Luiz, o que você está fazendo? O negro aqui do FMT. Aí ele falou, Geraldo, além de muito poucos negros, aqui quase não vejo negro, é um ou dois que eu posso fazer por ele, emprestar o livro escondido aqui para ele ler em casa, que ele não pode emprestar. Eu lembro desse Luiz, nunca mais vi ele.
E assim vem, cara. Eu acho que hoje, nessa retomada, Maria de la Mônica Freire, né, que fez um livro lá da Vila Bela, consolidou o quilombo lá do Mata Cavalo, que eu e você fizemos parte dessa comissão, né, que o tanto instituiu, né, para fazer o estudo, a pesquisa, se realmente foi quilombos, e tomou um vulto, né, sem falar o núcleo, estou esquecendo o núcleo lá de livramento com a Cesária, né, que é de Vandista, Cesária, e depois veio a Dona Tereza, aí veio a Dona Mulato, e as coisas ganham um vulto aí, né, com a Salina, mas no final, para finalizar, você está de parabéns, Carol, de registrar essas histórias, né, que talvez a gente não vai poder falar para muita gente, né, daqui mais alguns anos, para saber que nós contribuímos, né, com essa transformação, né, e vamos continuar no embate, né, Rinaldo, contribuindo aí, nessa conquista pelo poder, né. A gente vê que essa ideia da burguesia, essa ideia de golpe, né, ele está vivo, né? Não é só dos anos 64. 64, a ideia do golpe, a ideia da direita, né, está vivo na nossa sociedade. E nós precisamos continuar lutando pela democracia, pela participação dos negros, das mulheres negras, em todo sentido, pela igualdade, né, não só de oportunidade, mas sim salarial. Eu fico feliz de você propor essa live e eu ver o rosto do movimento negro dos anos 80 com o Finado Geraldo, né? Quando eu vejo a existência dele com o Rinaldo, aí gordo, bonitão, Carlão, Pereira, né, Pereira? Pereira aí tá um grande companheiro, no começo, o Caldo, a Antonieta, Cata, Dona Júlia, né, mãe de Antonieta, Cristina, né? E assim tem uma gama de pessoas, né? Tem a mãe de Suzy, que apareceu lá do bairro daqui, no Bosco, né? Bosquinho que tem o terreno. O Bosco, Dona Antônia, né? Ali do bairro do Aquino. E assim sucessivamente. Eu acho que esse despertar que eles me chamaram, né, Reinaldo? Eu vi a Maria Ivonete falando. Como eu sou negro do sítio, né? Do Livramento, do município do Livramento, negro, né, lá do interior do Livramento. E aí você vem para a cidade grande sem nenhuma noção, né? Então a pessoa vem com o objetivo de trabalhar, né? E não de investimento toda hora, né? E aí você não consegue enxergar a nossa cor, a sua cor, né? Então eu, na verdade, vim com uma certa regalia por ter terra, né? Meus dois avós tinham terra, tinha casa, tinha engenho. Esse negócio você não consegue diferenciar, né? Só depois dela, na luta mesmo, que você percebe que por que você tem tanto apelido. Onde eu trabalhei, tinha apelido. Eu era Pelé, eu era Cafu, ninguém sabia meu nome, né? Devido a esse preconceito, essa discriminação racial. Muito obrigado, parabéns, enquanto presidente do Grupo Negro Social Negra hoje, né? A gente está retomando lá com essa paixão pela luta final gerada, a gente não quer deixar aquela estrutura morrer, né? Nós estamos aí nessa luta, nessa história. Obrigado aí, Carol. Boa tarde a todos, né? E uma boa tarde especial aí a Maria Ivonete, que eu não conhecia só de nome, só ouvia falar, e hoje estou vendo ela aí participando conosco aí. Mas minha história com o seu Geraldo, com o movimento, né? Eu vou fazer igual o Reinaldo também, não vou entrar muito na história do zumbi, porque eu acho que é uma discussão que a gente já discutiu muito, né? E hoje tem que deixar mais para essa juventude que está começando, que está, né, os nossos futuros, né, que vão dar continuidade a esses movimentos que nós fazemos hoje. Eu sou oriundo do movimento comunitário, né? Eu vim de Barra do Garça para cá, fui para a FEMAB, e nesse período da FEMAB eu conheci seu Geraldo. Isso em 1988, 87. Precisamente setembro de 87. Foi nesse mesmo período que eu conheci também o
o Edivande, Rinaldo, foi tudo nesse mesmo período, né, que o Rinaldo era ligado aí ao movimento comunitário também, né, Aurélio, né? Mas o grande, assim, o Edivande colocou uma situação ali que eu lembrei muito bem do seu Geraldo, que eu encontrava o seu Geraldo na rua, né? Ele me convidava para as reuniões e eu nunca tinha tempo de ir, porque a FEMAB era muito corrido na época. Mas assim, o seu Geraldo encontrava, aonde eu encontrava com ele, ele parava e a gente conversava ali 20, 30, e se deixasse a gente conversava horas, né? E ele tinha assim, eu vejo ele tinha uma tranquilidade para conversar, muito pedagógico, né? Assim, eu gostava de conversar com ele porque ele falava com a gente de um formato que você entendia o que ele estava falando, né? Ele era muito pedagógico nas falas dele. E em 88, quando o governador criou lá o Conselho do Direito do Negro, chamava na época, né, Conselho do Direito dos Negros, que Mário Sá, né, doutor Mário Sá, que foi ser o presidente, e a gente afinou mais, né, com o Edivande, com o seu Geraldo, nas conversas que a gente tinha lá no Conselho. Mas o que me puxou mesmo, porque eu sempre fui ligado muito ao movimento sindical e comunitário, mas o que me puxou mesmo para o movimento negro, né, fez eu dar uma repensada, né, embora eu estudasse muito, lesse muito, né, o que tinha no momento, inclusive, porque a gente não tinha muita coisa, eu tive um professor de história lá no ensino fundamental e ele entrava muito na questão da história do negro americano. Então, eu tinha uma boa profundidade junto a essa questão. Eu não procurava na nossa literatura e não achava nada que falasse das nossas lutas, né? A não ser Zumbi do Palmares, quando faziam aquelas homenagens final de ano, que continua acontecendo isso nas escolas até hoje, né? Só lembrado no mês de novembro. E eu lembro que um dia eu estava em casa, no finalzinho de 88, no novembro, dezembro, não tinha telefone, meu telefone era da vizinha, e Cláudio me ligou na minha comadre, 10 horas da noite, e eu fui lá atender, e ele falou: Pereira, Frei Davi está aqui, querendo ir para Vila Bela, e seu Geraldo mandou perguntar se você leva nós lá. Porque nessa época eu era o único que tinha carro. Aliás, nem era meu, né? Era da FEMAB. Mas ele ficava comigo, aquele carro, 24 horas. E eu não pensei duas vezes, não liguei para ninguém da FEMAB para avisar que eu estava indo para Vila Bela, só falei: beleza, saímos que horas? 5 horas da manhã. 5 horas da manhã eu estava na casa do seu Geraldo, pegamos o seu Frei Davi e partimos para Vila Bela. E aí, para mim, aquilo foi uma história, né? Porque o Frei Davi, ele gostava de uma cervejinha. Então, tudo quanto era bar que tinha na beira da estrada, ele mandava encostar para tomar uma cerveja. E ali o papo do movimento negro foi rolando, daqui até Vila Bela. Chegamos lá, tivemos um evento lá em Vila Bela, foi eu, Cláudio, né, o Cláudio Pires, o seu Geraldo, e o Frei Davi. E foi nessa conversa, nessa ida, nessa volta, na ida e na volta, que, assim, me atentou mesmo para participar mais do movimento negro, né? Entrar mais a fundo nessa situação, nessa nova discussão. Embora a gente já tinha passado por várias problemáticas raciais, de racismo, né? Que a gente passa todo dia e isso não ameniza, né? Muita gente fala assim: acabou, tal, tá acabando. Não, tá acabando, não. Isso eu falo que, se brincar, tá um pouquinho pior do que anteriormente. E nesse período, nesse retorno, né, eu passo a conversar mais tanto com o Cláudio quanto com o seu Geraldo, né?
passo a ter mais vamos dizer assim, uma militância no Grupom, a entender mais do que acontecia. E meu encontro sempre era com o seu Geraldo. Minha conversa muito com o seu Geraldo, que eu via ele, vamos dizer assim, a estrela ali naquele momento. E eu falo hoje, né, que eu estou na Negro hoje, e eu sempre falo para as pessoas que o negro tem duas mães, né? Tem uma mãe nacional, que foi o MNU, porque o negro saiu do MNU em 1988, e o negro aqui, né, a gente começou a puxar, o João Negrão que começou a puxar, mas não foi para frente, e ela passa a ter uma conotação mais de movimento social, de movimento social negro, a partir do momento que a Cátia, a doutora Cátia de Rondonópolis, puxa o negro, eu sou vice dela, e ela, 2 meses depois, ela passa num concurso em Sergipe, e ela só me liga e fala: Pereira, assuma que eu estou indo embora. E foi para Sergipe, e o negro ficou com a gente aqui, que estamos até hoje nessa batalha, nessa luta, né? E sempre em parceria, né? Eu costumo dizer sempre que não só o movimento negro, mas todos os movimentos, se não for com os parceiros, a gente não caminha. Nós somos seres sociáveis, né? E os movimentos também têm que ser sociáveis. E se a gente não tiver essa parceria com os demais movimentos, a gente não consegue os objetivos, não chega a lugar nenhum, porque a luta é a mesma, né? Até, vamos dizer, o pensamento político pode ser um pouco diferente, mas a luta dos negros, a luta das negras, são os mesmos em qualquer lugar que ele estiver. E isso tem que ser levado em consideração, né? E não deixar morrer, né? Uma preocupação que eu tenho muito hoje, quando a gente discute muito essa situação, é quem que vai nos suceder, né? A gente tem que começar a preparar uma gorizada aí, porque nós não somos eternos aqui, né? E eu vejo a gorizada de hoje menos atenta, né? Menos interessada em movimentos sociais, em discutir. Um exemplo é quando você vai fazer os eventos, né? Pouquíssimos jovens que estão ali, e muitas vezes eu fico observando, desatento ao que está acontecendo nas discussões. E agradecer o Carlão, né, Carlão, por essa, né, já é o segundo, acho que é o segundo ano que você me convida, né, que eu participo. Sim, estamos Muito, aí, sempre muito bom juntos, né? muito bom esse fórum, porque a gente, com esse tema desse ano, para mim foi, quando você me falou, eu falei, não posso ficar de fora, né? Porque Sim, falar de seu Geraldo, falar do Grupom, reviver a história e saber que teve alguém, né, que, como dizia um ditado lá antigamente, um ditado que tem aí, que circula, né, até um pé na bunda que te dão, te joga para frente, né? Então, o Grupom foi que deu esse empurrão para a gente estar hoje nessa luta, né, nessa batalha, né? E também não podemos esquecer do nosso grande mestre, né, Rinaldo. Rinaldo era uma outra pessoa que eu acompanhava, né, quando ele foi presidente do CPA1, depois se elege vereador, e eu gostava de conversar muito com o Rinaldo, de ouvir ele falar nas reuniões, pela calma, né? Essa calma dele de falar, de explicar, um verdadeiro professor. E isso também contagiou para a gente estar, né, e continuar. Às vezes eu desanimo, né? Sempre a gente dá uma baqueada de vez em quando. Aí eu lembro que o Rinaldo está até hoje na luta, né? Lembro de Divante, que está até hoje nessa luta, e outros, né, que estão aí, continuam aí nessa batalha. E a gente fala, não, a gente tem que continuar, porque quando a gente para, é isso que os artistas querem, é que paramos, né? Porque se um da gente para, né,
E um dia desse eu vi uma entrevista, um bate-papo com aquele menino lá do Rio, aquele ator, né, aquele menino lá do MPB4, não fugiu o nome de todos eles agora. Aquela que fez a Chica da Silva, o outro ator lá do Rio e o cantor lá da MPB4. Eles... O interessante quando o repórter perguntou para os três, né? Vocês vão parar quando? E eles responderam, quando morrermos, porque se nós pararmos, muitos pararão. Então eu vejo muito por aí. Se nós pararmos, outros pararão também. Então nós temos que continuar essa luta e ir em frente. Seria essa minha... E agradecer a todos, né, por ter me iluminado, né, para essa luta. Nós teremos aí 1 minuto para a gente entrar no minuto final. Queria também fazer uma contribuição, né, assim, tomar como ponto de partida a importância histórica, né, dessa luta aqui em Mato Grosso e de nós podermos sentar, né, essas pessoas que aqui estão nesse momento dialogando, porque eu tenho visto, né, eu estou há muito tempo agora já dentro da sala de aula e me espanta às vezes o desconhecimento, né, em relação à história de luta do povo negro em Mato Grosso, ela é muito grande ainda, né? Por conta de que vem uma geração nova e uma nova geração, e as gerações, elas às vezes não buscam conhecer. E quando tem, né, que busca, ela encontra só aquela história que já está contada, que está posta. Por isso que é importante a gente criar mais espaço, né, para trazer as narrativas dessas pessoas que viveram e que estão aqui ainda conosco, né? Porque é isso que tem que chegar até os bancos das nossas escolas, né, pela 10.639. Né? Eu perguntei para meus alunos agora, nesse mês, né, qual o conhecimento que eles tinham da luta de Mato Grosso. Pouquíssimos sabiam que, né, o feriado do 20 nasceu aqui em Mato Grosso, né? Porque quando a gente fala... mas estava em Mato Grosso do Sul, mas Mato Grosso do Sul até a década de 70, né, ele ainda estava separando aqui, e o pessoal de lá ainda acompanhava o pessoal daqui, né? Então era uma coisa muito forte ainda para nós, esse processo. E do legado deixado por esses lutadores aqui. Rinaldo, né? Quando o Evandro traz, né, o sou cesário, é importante lembrar, né, que junto com ele veio também Dona Teresa, né, o sou Antônio Mulato. Hoje nós temos o nosso patrono da lavagem da escadaria de São Benedito é Antônio Mulato. Essa é uma luta que iniciou, né, nesse grupo, nessa batalha, né, desse grupo. Hoje nós temos uma lei que, nesse momento, está sendo discutida lá na Câmara Federal para passar para 30%, né, a cota do serviço público, né, nos concursos públicos. Né? Nós já temos ela aqui, ela foi fruto da luta desse movimento. Né? Eu lembro quando o Rinaldo disse, olha, nós precisamos discutir, entramos com a lei, encaminhamos até a Assembleia, e o Wilson entrou com a lei, deixou claro que nós tínhamos apresentado o projeto e que ele estava ali para fazer um serviço, né, de apresentação de uma lei que já estava, né, que nós já havíamos construído. E assim foi. Todas as vitórias, fora os momentos que nós nos encontramos, né, nessa Assembleia Legislativa, para fazer vigília, para que a lei não fosse alterada, né, foram anos de resistência e vigília, né, permanente nesse sentido. O Pereira, né, o Edevande, Rinaldo, o pessoal nosso lá de Colíder, todo mundo que aqui está, nesse contexto,
a gente foi vendo a importância, né, do que, de fato, é a construção do movimento negro, né, dos últimos 41 anos, ao mesmo tempo em que nós, hoje, ao nos olharmos uns aos outros, a gente entende um pouco qual a importância do legado de Zumbi nesse sentido, né? Então, 329 anos da morte do Zumbi, 41 anos de luta, né, do Grucon, ao mesmo tempo, nós chamamos de entidade mãe, e quantos filhos que já estão adultos e gerando a resistência até hoje, né, a partir desse Grucon. E a importância da gente ter um legado para poder discutir, né, com as nossas militâncias, de que se nós estamos hoje aqui, né, discutindo o 20, e podendo discutir, inclusive, cotas da universidade públicas federal aqui para quilombo, para indígena, né, dentro da Universidade Federal, é por conta desse movimento que se instalou e que resistiu e que foi para dentro das fileiras aí da Universidade Federal para fazer com que nós pudéssemos, né, resistir e, ao mesmo tempo, fortalecer a luta pelo território. Os quilombos hoje estão com escolas, né? Cada uma das escolas, 6 escolas quilombolas. Isso é fruto dessa política de resistência que a gente construiu pela primeira vez, né? Juntos com os quilombolas lá do Mata Cavalo. Né? Parece que não é nada, né? Mas parece que é o que ficou. Né? Se a gente vai em Poconé todos os anos se organiza, mapeou suas áreas, está chegando políticas em todas as escolas, né? É ainda uma luta hercúlea, nós precisamos colocar lá os professores nossos, mas, né, nessa data, né, é importantíssimo que todos possam voltar a esse legado. Né? Eu sempre chamo atenção para que a gente não deixe para trás a nossa história achando que ela é passado. Não há como prever, né, pensar o presente ou olhar para o futuro sem olhar para esse legado de luta que foi feito, porque esse legado é a nossa estrada, né? Na verdade, eu diria que a nossa segurança é o fato da gente poder olhar para trás e ver que a gente construiu uma trajetória juntos, cada um da sua maneira, né? Muitos não estão aqui conosco, é uma pequena live gravada para poder a gente deixar o início de uma conversa, mas eu penso, Pereira, que a gente tem que voltar mais vezes, né? Discutindo pontos importantes. Por exemplo, um dos pontos é discutir, né, a questão da política, né, dos candidatos negros nesse Estado. Quando é que nós vamos, enquanto negros, todos os movimentos, né, seja ele as mulheres negras, os homens negros, e dialogar sobre isso, né, dialogar sobre a presença. É importante aqui, o Rinaldo foi o nosso último vereador negro, né, a fazer parte da Câmara Municipal de Cuiabá. Né? De lá para cá, nós não tivemos mais uma representação que viesse da militância, quero deixar claro, né, que viesse dessa militância de luta, né, dentro do nosso legado. Não sei a companheira Edna, né, que vem de um movimento universitário forte, né, e trouxe essa representação também muito forte, né? Mas, assim, nós já tínhamos os núcleos, a gente formava as pessoas das bases desse movimento negro para vir enfrentar os cenários políticos, inclusive os cenários políticos eleitorais. Né? Então, uma das questões que me chama a atenção é esse legado necessário para que a gente possa continuar lutando. Os 41 anos de Grucon, para mim, 41 anos de construção de uma política que continua na área da saúde, na área da educação, né? Na área da luta pelos direitos das mulheres, principalmente as mulheres negras, né? E que nós, esses
protagonistas da década de 80, como diz o Edevande, 90, agora 2000, temos que começar a vislumbrar quem é que vai continuar essas caminhadas. Já dizia o Pereira aqui, né? Quem é que vai nos substituir nessas batalhas? Nós estamos nas fileiras há muito tempo, mas nós precisamos ver esses novos chegarem e eles terem por onde olhar e por onde passar e dizer por aqui passou. Pessoas como Zé Pereira, Devande, Maria Ivonete, Rinaldo, né, Aurélio Augusto, né, Carlos Alberto Caetano, Caramba, Carlos Alberto Caetano, né, o finado Antônio Mulato, Dona Tereza Conceição de Arruda, né, lá de Mata Cavalo, com uma batalha fantástica lá, né? Tuca, Sodito da Canjica, Maria Zacarias, né? A Jola do Copa Mil, né? Santa Isabel, né? Santa Isabel. Quer dizer, grandes batalhas, grandes guerreiros aí que enfrentaram essa trincheira. Então, não sei, me parece que a nossa missão hoje talvez seja juntar esse legado, José Pereira. Por isso que me preocupa muito o registro de vozes, de narrativas de todas as pessoas que aqui estão presentes, as que não puderam estar também, né? Por conta de que são essas falas que podem incentivar esse novo que está chegando, essa juventude que está chegando, né? É elas saberem que tem pessoas que acreditaram, né, que deram sentido à luta, que construíram, né, instrumentos de lutas, que não se deixaram abater, né, pela força de uma sociedade racializada e foram para cima, né, fazer a luta naquilo que acreditava e que acredita ainda hoje, para fazer com que a sociedade possa ouvir. Hoje nós já temos alguns ícones chegando nesse debate, né? A gente vê aí quando o Vinícius Júnior enfrenta, né, mundialmente lá quase que um país, né, discutindo as questões raciais, não tem a mesma trajetória, mas tem uma marca, né, que se envolve num processo e que vem de cima, né? E nós precisamos fazer o encontro dessa luta que vem das bases com esses que também são discriminados lá em cima. Quer dizer que o racismo não é só uma questão, como dizia, de um preconceito dado pela questão econômica. E ela acontece ainda que você tenha muito recurso, né? Porque só isso explicaria o nível de tratamento que se tem no mundo em relação às questões que estão colocadas. E é importante que a gente construa esses campos de debate, onde a gente pode vislumbrar aí a importância do que é cada das pessoas que passaram por uma militância dentro dos movimentos. Nós precisamos ainda ser janelas e portas para esses jovens que estão aí. Como trabalhar isso, né? Aos 41 anos de idade, o Grucom pode nos ajudar a pensar, Edevande, né? Talvez é preciso que nós investamos no protagonismo negro, jovem aí, dentro da discussão dessa militância, né? É preciso que, se há movimentos de juventude, tem que haver uma juventude negra por aí, que não vá se expressar só através do hip hop, do grafite, da arte, mas também vai pegar o legado dessa história toda aí e vai construir caminhos de ações políticas, como nós estamos vislumbrando aqui na fala de cada um. O Geraldo Henrique Costa apostou em nós em algum momento, né? Ele, Sodito, os mais antigos. E nós vamos precisar apostar nos outros que estão surgindo aí, né? Para que esse legado não acabe. Eu, na verdade, gostaria muito agora, nesse momento, de agradecer, né, em nome aí do projeto A Beleza das Cores, o registro das narrativas de vocês são de suma importância para que a gente possa, né, avançar
né? Porque isso aqui vai ficar nos anais aí do histórico da própria Assembleia Legislativa, é a Associação Mato Grossense de Cultura que incentiva esse projeto. A gente tem visto, são milhares de pessoas entrando para ver, né, o legado dessas falas, e essas falas elas estão gravadas, né, depois de editadas nesses anais, e é a história que a gente gostaria que os jovens pudessem vir pesquisar, ouvir as falas, né, e saber que essas pessoas lutaram e que o que eles têm hoje passou pela luta, né, desse nosso pessoal. Esse é talvez um importante momento para nós, né, nessa construção, né, do Grupo de União e Consciência Negra e também da nossa celebração dos 329 anos da morte de Zumbi dos Palmares, que amanhã nós vamos estar discutindo. Nós estamos vencendo, né, a herança da colonização deixada aí pelos europeus, superando um pouco mais desse racismo, né? Tem muito ainda para lutar, mas muito já se fez e nós vamos continuar fazendo. O Ivo já está aqui entre nós. Eu gostaria de aproveitar para passar a palavra para o Ivo. Ivo, nós estamos aqui trazendo, né, a discussão sobre o legado deixado pelo Grupo de União e Consciência Negra. Dia 30 de outubro foi o aniversário do Grucom, 41 anos. Lembrava o Edevande de quando saiu lá das paredes de São Benedito, lá das pastorais da discussão com o Sodito, e ganhou campo e envolveu a todos nós. E nós lembrávamos aqui das conquistas importantes que tivemos aí nessa trajetória toda. Eu passo aí a palavra para você, né, em nome do projeto A Beleza das Cores, né, e também, né, dos 41 anos do GRUCOM, Grupo de União e Consciência Negra, a nossa associação, o nosso movimento mãe, né, das lutas antirraciais em Mato Grosso, que hoje é presidido aí pelo nosso querido presidente Edevande Pinto de França, né, que está aqui conosco e que nos ajudou aqui com esse histórico. A palavra é sua, Ivo. Boa tarde a todas e todos aí presentes. Falar do Grucom é resgatar uma história, né? Muito bonita. Foi construída em um momento onde as ferramentas usadas eram foice, facão e machado. Foram lapidando a cada derrubada de árvore. Era construída uma história, era lapidada. O Grucom vem de um processo muito lindo até a página 9. O Grucom, ele fez pessoas que passaram por Grucom fizeram história no estado de Mato Grosso. Deram sua contribuição e o Grucom se tornou um dos maiores movimentos do estado de Mato Grosso. Lembrando que esse movimento, ele foi se dissipando. Os filhos foi abandonando a mãe. Infelizmente, hoje, o Grucom ele está abandonado. Eu estou com Edivande na presidência, eu estou como tesoureiro do Grucom, e algumas pessoas que por lá passaram deixaram ele dilapidado. Por pouco, se não fosse a vontade e a garra de alguns que da época que voltou para a casa da mãe, o Grucom já teria se dissipado, já teria se perdido. Ele tem um espaço maravilhoso, está num lugar estratégico e tem muita gente de olho naquele espaço. Nas reuniões que nós fizemos, uma das últimas reuniões que nós fizemos,
Quando alguém viu o movimento, já pararam lá com seu carro importado e oferecendo valores para comprar o Glucon, para comprar o prédio. Eu fui à frente e ele perguntou qual que era o preço, que a gente podia pôr preço, e ele pagaria. Né? Eu calmamente disse para ele se ele venderia a própria história. Ele falou assim, não, mas eu quero comprar o prédio, quero derrubar, quero fazer, eu não sei o quê. Eu falei, isso aqui para você é um prédio, é simplesmente um imóvel. Para nós, é o começo da nossa história. E nós não vendemos a nossa história. Nós não estamos aqui para vender, não temos placa de venda isso aqui na frente. Não sei se o senhor observou. O senhor viu alguma placa de vende-se aqui na frente? Ah, não vi. Falei, é porque não está à venda. É porque eu vi que estava abandonado, um prédio abandonado. Eu falei assim, engano seu, o prédio não está abandonado. Eu conversei com algumas lideranças que estiveram presentes, que participaram. Levei esse, falei, gente, vamos unir as forças. Você já esteve lá na frente do Glucon. O Glucon agora precisa do seu apoio, já que você já está em outra instância. Teve pessoas que falaram para mim assim, aquilo ali, para mim, acabou, o Glucon está morto. Eu vi da boca de lideranças nossas, hoje ele ocupa um espaço até de relevância dentro da política do nosso Estado. O Glucon está morto. Eu falei assim, engano seu, o Glucon está mais vivo do que você imagina. Mas é bom que você pense que ele está morto, porque aí você não atrapalha a reconstrução do Glucon. Então, aproveitando essa live, para a gente falar sobre, não do passado, mas do futuro do Glucon. O que a gente vai fazer para que o Glucon volte a ser quem ele era antes? Um espaço de debate, de diálogo, um espaço de energia, de festa, de alegria. A gente precisa restabelecer isso. Graças a Deus, depois de uma feijoada que nós fizemos, né, o Edivande deu a ideia, a gente fez a feijoada, o Toninho, todos nós participamos, conseguimos arrecadar um valor e a gente conseguiu, o Edivande batendo duro na Energisa, que a Energisa estava cobrando mais de não sei quantos R$1.000, ele conseguiu baixar a luz lá para R$3.000, 3.055. E a gente está com esse dinheiro em caixa, estava com em caixa, com esse dinheiro foi proveniente da feijoada e outras contribuições. Então, a gente pede para aqueles filhos que se desgarraram da mãe, que é o Glucon, que ele volte e nos ajude a restaurar aquele prédio e dar vida para aquele prédio, para que esse prédio continue fazendo a política voltada para todos, né? Eu estou hoje como conselheiro aqui no Conselho Estadual de Criança e Adolescente, tenho visitado várias escolas. A política, a Lei 10.639, não está sendo implementada nas escolas. Os gestores não sabem nem o que é essa lei. A gente precisa fazer um trabalho de conscientização. O Glucon tem esse poder. Eu estou no Conselho Nacional de Promoção da Igualdade pela Rede Amazônia Negra. A Rede Amazônia Negra é uma entidade que eu estou como coordenador aqui no estado de Mato Grosso, assim como também estou como um dos coordenadores do Movimento Negro Unificado. E, por último, agora eu fui eleito um dos coordenadores da CONAC estadual. Então, eu estou em todos esses movimentos. Por que o Ivo entrou nesses movimentos? Porque cada movimento trabalha a sua especificidade. A CONAC trabalha a parte quilombolas, a Igualdade trabalha a parte de promoção de igualdade, e a Rede Amazônia Negra trabalha o racismo ambiental dentro da Amazônia Legal. Então, é um espaço que eu estou circulando. Eu estou lá em Brasília, estive em Brasília essa semana, trabalhando a alteração, né, o melhoramento do Estatuto de Igualdade Racial, que nós vamos trabalhar na Conferência Nacional, que vai ser em julho. Né? Então, o nosso diálogo lá está sendo bem forte. Né? O que a gente está querendo para o Brasil no que se trata da política voltada para a promoção de igualdade racial. Então, da onde que o Ivo saiu?
O Ivo foi eleito lá no Grucon representante de um quilombo, né, para compor um comitê de povos tradicionais. Entrou meio timidamente para o movimento, meio sem conhecimento, e o Ivo foi buscar esse conhecimento no espaço do Grucon, e hoje o Ivo ele está como uma referência nacional. Por quê? Porque a gente foi buscar esse conhecimento. E a gente precisa, como o professor Carol falou, precisa estar trazendo essa juventude para que eles se sintam representados, para que também eles sejam futuros representantes. E para isso, a gente precisa dos nossas mentes pensantes, os nossos criôs, né? O professor Carlão com a sua professor doutor, né? Com a sua toda a sua bagagem, o Edivande com a sua bagagem. A gente precisa colocar esse Grucom para funcionar e trazer essa juventude para dentro do Grucom para a gente poder estar ensinando para eles o que é ser uma liderança, né? E como que eles vão liderar vai liderar os seus liderados. Então a gente precisa disso, a gente precisa resgatar isso. A gente precisa de apoio, a gente precisa melhorar cada dia mais aquele espaço, a gente precisa de uma reforma, a gente precisa colocar uma energia solar, a gente precisa de muita coisa no Grucom, né? E fazer com que o Grucom traga e resgate essas vidas que estão hoje, como eu disse lá em Brasília, o estado de Mato Grosso é um estado que ele invisibiliza toda a sua população preta, né? Então, todo um estado de população preta, quilombolas, então está um estado de invisibilidade. A gente precisa trazer isso, resgatar isso, e com o Grucom eu não tenho dúvida que a gente, somando as forças, cada um dando a sua contribuição, suas ideias, a gente vai conseguir atingir o maior objetivo, que é o renascimento do Grucom. Né? Muito obrigado aí, professor Carlos Caetano, professor doutor Carlos Caetano, pela oportunidade de estar falando com vocês aí, tá? E é isso, vamos somar as forças para a gente reconstruir a mãe, né? Que tanto acolheu tantos povos, né, professor? O pessoal de Mato Grosso todo vinha para o Grucom, ia para lá e tinha o espaço até para dormir, né? Trazia colchão, e hoje a gente está com um espaço bom, onde está sendo cobiçado por muita gente quer. Teve o irmão do Juca do Guaraná até fez uma proposta que ele tem uma área lá na Guia e ele queria trocar aquele espaço do Grucom por uma área lá na Guia. Quer dizer que empurrando a gente ainda mais para a periferia. A gente, né, fomos categórico lá na resposta para ele e o Grucom continua lá firme e forte. Então é isso. Muito obrigado mais uma vez e boa tarde a todos. O Ivo atualmente ele está agora na representação, como ele disse aí, do Grucom, da representação nacional, também faz parte lá da diretoria junto com o Edevande, e está aqui conosco, né? Passou para dar sua contribuição aqui nessa live, que será gravada, né? Então, tem aspectos da fala que o Ivo traz, que é mais dos problemas atuais que a atual diretoria está fazendo enfrentamento, e a gente parabeniza aí o Edevande pelas retomadas, né? Que não foi a primeira. O Edevande ele é um eterno guerreiro aí nessa luta, né, incessante que ele faz, assim como ele também tem mais de 20 anos dentro da saúde, lutando pela saúde da população negra aqui em Mato Grosso, né, Edevande? Eu quero, na verdade, finalizando, agradecer aqui, né, aos coordenadores aí do projeto A Beleza das Cores, da Associação Mato Grossense de Cultura, sobretudo entendendo o valor que foi essa trajetória dos fóruns até aqui. Eu vou passar as falas para cada um de vocês fazer as suas considerações finais, aqueles que estiverem aí. Peço aí o Pereira que possa abrir aí sua câmera, Pereira, para a gente poder fazer nossas finalizações aí, se possível. E nós já vamos despedindo aqui. O Rinaldo solicitou aqui pelo chat que ele precisaria, ele está com um negócio de um exame, saiu para poder pegar o trânsito, para poder chegar onde ele teria que ir. Tá? Mas ele deixou escrito aí no chat para nós. Eu quero também aí agradecer, né, a presença de cada um, dizer que isso também, esse fórum, é o nosso 9º fórum, e que aconteceu muito por conta também do interesse, né, que o Edevande demonstrou. Eu falei, olha, Edevande, a gente queria, na verdade, deixar uma live gravada, que pudesse ser editada, e que tivesse as narrativas, né, das pessoas que iniciaram essa corrida aqui em Mato Grosso,
eu falo Mato Grosso porque nós temos aqui os representantes de Colíder, teríamos também de Diamantino, né, de Pontes Lacerda, mas em função das nossas agendas, Vila Bela, que é a Cesarina, ela é uma agenda que não foi possível para essas pessoas estarem, mas eu peço que da outra vez a gente vai fazer isso de uma maneira que a gente possa reunir o maior número de pessoas possíveis. E eu quero finalizar, né, agradecendo realmente a cada um e a cada uma por nós pudermos nos encontrar aqui, relembrar nossas trajetórias e, ao mesmo tempo, o valor dessas lutas, entendendo que a militância ela tem momentos, né, altos e baixos. Agora, o que é mais importante de tudo isso é a gente continuar firme, porque nós não estamos construindo só a parte material, nós estamos construindo mentalidades, né? Nós precisamos entender que superação de uma chaga histórica como é o racismo, nós precisamos de anos. 329 anos, Zumbi morreu por nós, lá atrás, morreu lutando. Nós estamos lutando ainda hoje, e enfrentando, às vezes, racismos que a gente nem pensava enfrentar no dia a dia, né? O racismo institucional e o racismo estrutural, né? Que é denunciado constantemente e que está dentro do Estado, que vem, né? Invisibilidade de uma sociedade que ainda não aceita que nós possamos chegar, né, nos espaços de poder, de decisão, de condição econômica, né, com qualidade de vida. Tudo isso nós estamos enfrentando até hoje, né, Pereira? Enfrentando até hoje. Então, Maria Ivonete, Pereira, Devande, eu acho que nós estamos deixando aqui um pouquinho, uma pequena fala nossa para aqueles que poderão vir e, ao mesmo tempo, né, buscar se oxigenar e se estimular nas nossas trajetórias para poder construir, né, continuar construindo uma luta que ela também, antes de nós, vieram outros que nos oxigenaram, como Geraldo Henrique Costa e várias outras pessoas que aqui foram faladas, o Cláudio, o próprio Rinaldo, Aurélio Augusto, enfim, todos esses grandes baluartes da luta que passaram. A gente, para construir um legado, a gente precisa considerar nossa ancestralidade, né? E sempre buscar a nossa força nas nossas ancestralidades, nos nossos mais velhos, nos nossos mais novos, na resistência que foi nos dada através das religiões de matrizes africanas, né, e todo o legado que é deixado. Então, eu quero aqui passar a palavra a cada um de vocês para que a gente entre nas nossas considerações finais, agradecendo, em nome do projeto A Beleza das Cores, né, esses 41 anos. Parabéns, Grucon, pela luta que foi proporcionada para toda a sociedade mato-grossense durante, né, esse período todo em que você, enquanto movimento, né, o Grucon enquanto movimento, enquanto nós, enquanto pessoas dentro dele, temos resistido. E, com certeza, sem a militância não há como ter movimento, né? O movimento ele se faz na militância. E a militância tem que entender isso, né? Que a cada momento pode renovar a militância, a luta tem que continuar. Porque é essa soma de lutas permanentes por diferentes militantes, historicamente, né, chegando em momentos diferentes da história, que faz a luta ser uma luta permanente e forte. Ok? Muito obrigado a todos vocês. Passo a palavra para a Edevande. Esse projeto é um projeto fundamental, né, para a história, a beleza das cores, onde a gente passou a ter preocupação com o registro, né, Canal? Naquele período a gente não tinha preocupação com o registro, com a fotografia, né? Hoje eu sou amante da fotografia, com o celular na mão, a gente já está registrando, né? Eu gosto de me ver nas fotos, né?
E aí a gente encontrava pessoas como a Maria Ivonete. Eu vou sempre lá para o Nortão, já dormi em Colina, mas não lembrava assim, mas eu lembrava que nós fomos mais aonde encontrar a Maria Ivonete, né? E é uma beleza, nós estamos encontrando. Depois vou o canal passar meu telefone para ela, né, para a gente manter contato diariamente nas redes sociais. E aí, Carlão, para fechar, para a gente não cometer também o esquecimento, igual a Jô do Santo Isabel colocou lá, que eu esqueci do núcleo de Santo Isabel, é essa parceria, como o Carlos Pereira falou, que o Geraldo Cunha, através da Pastoral do Negro Nacional, trouxe a Mariazinha. A Mariazinha, né, era uma freira, e a Mariazinha ela deu uma grande contribuição nessa parceria com o Grupo Neoconsciência Negra, né, através da Pastoral dos Negros. Então, se hoje nós temos o NEP lá na UFMT, que teve um grande aí, a jornada na universidade, né, com a grande colega, a doutora Cândida Soares, é fruto desse trabalho que a professora Aymar Freira, né, depois tornou professora lá da UFMT, Mariazinha, né, com essa evolução que hoje tem lá dentro da UFMT. Eu fico muito feliz do Grupo ter contribuído com essa retomada, né, dos anos 80, e principalmente Pereira, Ivo, Maria Ivonete, professor Rinaldo. Cada vez que eu penso para abandonar e não participar mais do grupo, eu levo da Geraldo e falo, poxa vida, não é possível. Então, nós temos que voltar sempre, estar retomando, né? E a gente seguir por período, né, Carlão? Nós que somos formados em História, você é sociólogo, cada período tem um momento, né? Nós precisamos, na próxima live, né, Carlão, talvez fazer uma avaliação e projetar o futuro do movimento negro no estado de Mato Grosso, né? Qual é essa real demanda da nossa luta, né? Porque tem algumas lutas como já está consolidada, já temos essa legislação, tem capengando mais temas, né? Eu estou lá como vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde, né? Eu vejo a dificuldade de você implantar uma política de equidade, que é a política da vulnerabilidade. Né? Por quê? Porque o Sistema Único de Saúde, que é o SUS, né, que a maioria não existia, um plano de saúde, ele entende que esse SUS foi criado para nós negros. Quando eu falo, vamos melhorar a saúde da população negra, eu falo, pô, mas depois vocês estão em todo lugar, está lá no bairro, tem o centro de saúde, tem o postinho, tem a policlínica, tem a UPA, você ainda quer mais. Daí que nós temos ainda, infelizmente, uma saúde quase 70%, 80% branca. Né? Quem comanda hoje a saúde no nosso estado, no Brasil, ela é totalmente branca, o Sistema Único de Saúde. Então, não sabe, eles não aceitam pensar essa equidade, né? Onde pode trabalhar LGBTQIA+, onde pode trabalhar a população de ruas, onde pode trabalhar uma saúde preventiva das mulheres, a saúde indígena, né? E a gente percebe que há um preconceito muito grande em relação ainda das políticas públicas, onde aquele orçamento, né, que é de todos nós que contribuímos, pode favorecer mais aquele que mais precisa, que é a vulnerabilidade, que é a população negra, que é os assalariados, é os desempregados, e a gente sofre muito, né, Carlão, com esse preconceito e racismo, como você falou aí, racismo estrutural. Esse racismo estrutural ainda está enraizado no nosso poder brasileiro, né? Seja no espaço legislativo, ou seja lá no espaço de gestão pública, né? Em todas as áreas. Ainda vamos ter muita batalha, Pereira. Né? Infelizmente, nós temos muitos negros que chegam na pirâmide e esse negro também não consegue olhar para trás e dar a mão, puxar esse debate quando ele chega naqueles cargos públicos. Né? Ele se intitula que foi um mero capacidade dele de chegar naquele espaço. É isso aí, eu encerro agradecendo essa oportunidade de registrar esse período aí do Grupo Neoconsciência Negra. O Grupo Neoconsciência Negra fica ali na Avenida Rui Barbosa, 640, no Jardim Universitário, com uma bela estrutura, né? Temos um salão, temos uma escola, né, Carol, que nós construímos naquele período, né, Carol? Como eu e Carol, que está também a tesoureira, nós construímos não só o salão, né, imenso, como construímos uma escola com 4 salas de aula lá
país. Tudo. Mas a Ivonete está convidada a nós visitar e nós conhecer esse espaço, que na época não tinha. Obrigado. Passo aqui a palavra ao Pereira, sua disposição final, depois Ivonete, né, Ivonete? E eu já quero, antes da gente deles falarem, Ivone, deixar duas propostas. Uma, que o Grucon resgate os encontros regionais, que a gente possa descer para Colíder para encontrar nossos irmãos lá em Colíder, com a Ivonete lá e a Antiária e todo o pessoal lá. Sentar e fazer uma semana de debate. O Pereira vai com a gente, vamos levar as discussões lá. E lá também, de Diamantino, onde a gente já voltou, Pontes Lacerda e Vila Bela. São 4 núcleos fortes, Edevande, que precisa de nós estar junto aí também e oxigenando. Onde estão lá os nossos guerreiros que resistiram, né? Passando aí a palavra, Pereira ou Ivonete primeiro? Bom, primeiro agradecer aí por esse projeto Beleza das Flores, né? Muito bom vamos dizer, esse bate-papo, né? Numa tarde, numa véspera de feriado de 20 de novembro. Eu queria aproveitar o espaço também e convidar, porque ontem, né, eu participei de uma reunião para a criação do Comitê Estadual Pró-Marcha das Mulheres Negras, 2025. Né? E aí a gente precisa... Porque o movimento, a organização nacional, este ano tirou uma pauta que a marcha vai ser uma marcha mista, né? Não como a primeira, que era só mulheres que foram convocadas. Então, nessa, está convocada todos os homens também, todos os homens negros aí para participar, né? E aí nós estamos lá precisando de gente na organização para ajudar a caminhar com essa pauta, né? Que vai ser em julho, possivelmente 25 de julho de 2025, em Brasília. A organização está com um projeto ousado de colocar 1 milhão de mulheres lá em Brasília. E vamos lá, ver o que a gente pode fazer aqui. Seria isso, né? E espero que a gente continue, né, com esses bate-papo. Só vem acrescentar, né? Só vem... Né, depois disso, né, de editado, a gente vai estar distribuindo isso aí para que isso chame mais gente, né? Venha né, para os movimentos, né? Não vamos dizer para essa live, mas vamos dizer assim, para os movimentos como todo, né? Que o Grucon consiga aí um avalanche de gente, que o Negro consiga um avalanche também, entendeu? O MNU, porque quando a gente torce para o crescimento de um, eu torço para o crescimento de todos, porque se todos crescem, a gente sabe que a nossa luta fica mais ampla, mais forte, né, para conquistarmos o que queremos. Se só um cresce, né, os outros ficam ali capengando, não vai, e aí aquele que cresceu também não consegue alavancar as coisas sozinho. Tem que ser todo mundo, né? O Edivande colocou uma questão interessante aí, que ele falou, eu lembrei agora. Eu discuti isso antes de ontem com alguns companheiros, inclusive nacionalmente, que eu falo que tem alguns companheiros da gente que nasceu no movimento negro, né, lá no curso secundário, aí fez uma graduação, gelou, aí faz um mestrado, faz um doutorado, no momento que ele está preparado para puxar um para cima, ele abandona, né? E muitos abandonam e ainda saem falando mal, né? E esquece que a escola dele, o que ele conseguiu nesse momento, é o que ele passou lá atrás, o que ele viveu lá, o que ele aprendeu lá conosco, né? E o Edivande colocou muito bem isso, é que a gente também tem que preparar isso politicamente. Por isso, quando você falou, Carlão, na questão política, na discussão política, a gente só cresce isso com a discussão política, né? Porque se você não cria uma consciência política, você não consegue ver que você cresceu e você pode puxar pelo menos mais um.
Se você puxa um, aquele um puxa o outro, vai ser vários outros que foram puxados, né? E aí muitos falam assim, eu subi porque com mérito meu próprio, né? E a gente sabe que não foi, né? Dificilmente você consegue subir por mérito próprio, porque nós vivemos num país racista, discriminatório. Se você não tiver um empurrãozinho, você não consegue ir muito longe. Então, que você foi muito bem, Divande, nessa lembrança, nessa colocação. E aí eu deixo aqui meu abraço para todos, e aí estamos juntos para a luta. Pode contar conosco, com o Negro, para o que der e vier na nossa batalha, no nosso dia a dia. Obrigado, Pereira. Maria Ivonete, agradecer de coração sua participação, dizer da felicidade de todos nós de reencontrar você aí nessa batalha, né, em Colíder, né? A Antiária falou, olha, eu talvez não participe, mas eu vou deixar, né, vou entrar em contato. Aí ela me passou já o contato, eu fiquei muito feliz, porque nós precisamos entender o papel nosso agora, né, dessa nossa construção, o que fica para nós da responsabilidade com esse próximo que virá aí nas lutas. E só a nossa presença, dizendo lá atrás, olha, de como começou tudo isso e quais as batalhas nós fizemos, já é de uma grandeza enorme. E é essas narrativas que a gente precisa ter lá na hora de discutir nas salas de aula, né, a 10.639. Outro dia eu abri, Pereira, tirei lá a fala do fórum, sua fala, a fala de Edevande, vocês fizeram no fórum, no 7º fórum, e eu dei a aula com o fórum, vocês falando de saúde da população negra, Edevande. Então, as pessoas conhecendo aí da onde veio, né? E por que elas chegaram, está discutindo hoje anemia falciforme, discutindo as questões? Porque muitas vezes eles não sabem, né? E tudo se fala. Assim, a primeira referência que eles pegam é a referência nacional das redes nacionais, né? Das redes hoje da internet. Não, nós estamos discutindo porque o Vini brigou lá. Não, o Vini brigou porque o movimento já estava aqui, que o primeiro movimento ele já era um movimento lá do Abdias Nascimento, lá em São Paulo, no Teatro Experimental do Negro, né? Quando o Abdias aventurou a enfrentar lá, né, na época aí, em regime militar e tudo mais, e botar os negros para poder construir, através do teatro em praça pública, as referências de luta. Então, assim, muito obrigado, Ivonete. Eu quero passar a palavra para você, né, e dizer da importância. Nós não vamos perder o contato, né, Devande? Sim. Veja bem, a missão de fazermos um evento, pelo menos um em cada cidade. Nós temos aí Lacerda, Colíder, Diamantino, né, que está aí vivo, firme, né, e com a gente, Vila Bela, tá? Rondonópolis. Só aí já tem 5 cidades aí que vão aguardar a gente. E fazer em parceria com o Negro, levando o Negro junto com a gente aí, viu, Pereira? O Negro e MNU. Vai ter a conferência em julho, como foi dito aqui, né? E nós temos que levar a proposta daqui, fazer o fórum paralelo de propostas, para não deixar sair aqui, né, propostas, me desculpe aqui, né, não vou tocar na algumas propostas que estão saindo, né, e que tem a cara, né, que apela contra todas as conquistas que nós fizemos aí com a população. Então, a gente precisa ter muito cuidado, né? Nós precisamos zelar, nós precisamos voltar às nossas bases e não deixar acontecer de nós perdermos conquista. Vaneto, você com a palavra, senão eu vou ficar insistindo, né? Desculpa aí. Vamos lá, Vaneto. Então, quero reforçar, né, a alegria de revê-los, de ouvir. Edivande, quanta luta, hein, meu camarada? Então, eu vejo que nós temos as conquistas, não tem nada, né, assim, sedimentado, a gente tem que estar em vigília permanente. Lei 10.639 é uma delas, né? O pessoal, às vezes, até acaba esquecendo,
embora essa semana mesmo estive aqui numa escola em Colíder e a gente consegue ver a diferença das ações afirmativas nas próprias manifestações dos estudantes, nos cartazes lá da quinta série, né? Antes tinha muito aquela representatividade do negro no tronco, aquelas imagens da escravidão, e, por incrível que pareça, igual nessa escola, nenhuma imagem assim. É o negro estudante, é o negro cientista, né? São as mulheres negras inventoras. Assim, foi muito bacana essa constatação. Olha, o resultado da Lei 10.639, né? De a gente ter orgulho da nossa origem, de a gente pensar que nós não somos, né, a parte fraca que veio para cá. Nós somos corpos fortes que vieram para cá, foram trazidos para cá, não é? Então, reforçar isso, não somos qualquer um, nos colocam nos presídios, nos colocam embaixo de lona, nas estradas, nos acampamentos de sem terra, nos colocam nas favelas, mas os corpos que estão ali são corpos fortes. E esse legado nós temos que continuar. E o Grucom é isso tudo que já foi dito. Eu vejo como interessante. Já fiquei muito querendo ir lá, viu, Edvandro? Porque quando nós estávamos numa conversa mais próxima, vocês estavam num processo de conquista da área. E depois a vida foi nos distanciando, né? São tantas coisas que aconteceram nesses últimos anos, muitas políticas boas que a gente se envolveu, né? E cada um fazendo a sua luta. É interessante essa retomada agora, porque nós estamos vivendo uma brisa democrática, né? Eu vejo assim, nós temos esses 2 anos serão definitivos, né? Para que a gente possa continuar vivendo num país democrático. Então, é importante esse retorno, né? Ao encontro dos companheiros, das companheiras, levantar quem está um pouco querendo desistir. Vontade de desistir a gente tem em todo momento. São muitas decepções, muitas desilusões, né? Com companheiros, com estudantes, com colegas da educação. Eu que minha vida inteira é lidando com a educação, muita decepção, né? Então, aposentei e tenho uma situação familiar que eu preciso ficar mais por aqui, né? Mas estamos levando algo que é muito caro também para a comunidade negra, que é o contato com a terra, contato com as plantas, né? O mundo está discutindo a mudança climática, toda a cosmologia africana e indígena tem a resposta disso. Então, a gente tem que falar sobre isso, né? Voltar a falar sobre isso, plantar nos nossos terreiros, levar as plantas dos nossos terreiros para todos e todas e todos, né? E então como eu tive que ficar parada bastante aqui em Colíder, então estou fazendo um trabalho nesse sentido, né? De a gente se encontrar com a natureza e fazer essa defesa da natureza. E eu vejo que nós temos todos esse espaço, que o Grucom pode também, né? Somar a essa luta, vir também conosco, né? Trabalhar esse recorte, o racismo e a natureza, né? A luta antirracista e a natureza, e a defesa da natureza, para que a gente seja protagonista nessa conquista, né? Também de um mundo que a gente sempre sonhou,
um mundo igualitário, um mundo melhor para todos nós, não é? Eu vejo que essa ideia do Carlos, é difícil falar Carlos, né? A gente fica só no Carlos, né? De umas Carlão mesmo. antigas. Então, mas aí de vocês estar fazendo os encontros, realizando os encontros nas regiões, isso é de suma importância. Penso que uma espécie do encontro, de um seminário também centralizado em Cuiabá, seria ótimo, né? Para a gente Isso. ver outras pessoas que estavam nessa batalha e a gente pensar juntos que fazer esse Estado colonizado, um Estado que obriga as escolas, no caso de Sinop, que é a região nossa, obriga as escolas a ler a Bíblia, né? Uma lei inconstitucional, mas está lá, uma vergonha para aqui, para a nossa região. Né? Então, é padre aqui em Colíder dizendo que pode tudo, menos o saravá. Né? Então, as religiões de matriz africana aqui nessa região também sofrem muito, e, enfim, em todos os sentidos. Na universidade, uma professora negra, ela não pode existir, né? Se apresentava, eu me apresentava como negra, e às vezes aparecia uma outra aluna dizendo, não, professora, você não é negra, sabe? Eu falava, gente, será que a minha identidade eu não vou ter direito a ela? Isso é agora, recente. Então, essa é uma conquista cotidiana, tem que ser uma conquista do dia a dia, né? Essa luta contra o racismo. E, enfim, é muito bom saber que nós temos o GRUCOL, né? Um grupo de pessoas que querem e que já fizeram e continuam fazendo. Então, parabéns, né? Parabéns para vocês que estão aí na frente. E viva Zumbi do Palmares, nosso precursor, seu Geraldo com sua espiritualidade, que falava para nós, né? E nós ficamos com essa tarefa de falar para os mais jovens. Né? Então é isso. Abraço. Muito obrigado. Em nome do projeto A Beleza das Cores, agradeço a cada um, em nome do GRUCOM, né, os 41 anos, né, de luta desse movimento e de toda a militância que passaram por nós, né, e nós agradecemos, né, e pedimos as energias, o nosso axé, né, para todos e todas. Muito obrigado, né, na tarde de hoje. Um grande abraço e a gente continua em contato, ok? Vamos para lá.